No ano de 1995, surge um dos maiores mistérios recentes. Essa história quase levou à histeria muitos mexicanos. Um estranho ser que vive do sangue de suas vítimas já se instalou no imaginário da população do interior de São Paulo e do Paraná. Comunidades rurais do interior espalhadas pelo continente americano começaram a enfrentar encontros com algo que parecia desafiar a lógica. Ondas de ataques a animais domésticos que eram encontrados sem vida. Às vezes, rebanhos inteiros, sob circunstâncias absolutamente inexplicáveis. Além disso, surgiam a todo momento relatos de avistamento de criaturas estranhas que ninguém conseguia identificar. Veio em pouca velocidade até em cima da gente. Curiosamente, na noite seguinte, uma das nossas terneiras aqui amanheceu morta, com um buraco na testa. Isso tudo deu início a um mistério que atravessaria décadas. E até hoje não existe uma explicação definitiva sobre o que aconteceu realmente naquela época. E o que talvez você não saiba é que foi marcada por pesquisas sérias, mas pouco divulgadas ao grande público, e como o caso foi envolto a muito sensacionalismo por parte da mídia, muitas perguntas ficaram sem respostas. O que realmente aconteceu? Vamos mergulhar em um dos casos mais intrigantes do Brasil e da América Latina. O estranho fenômeno conhecido como chupa-cabras. Antes de começarmos, é importante deixar claro: este vídeo tem como objetivo apresentar a linha do tempo dos acontecimentos envolvendo o fenômeno chupa-cabras, trazendo evidências coletadas em investigações de campo e opiniões de especialistas sérios que estudaram o caso a fundo. Então, tire suas próprias conclusões. O fenômeno conhecido como chupa-cabras teve seus primeiros registros documentados em Porto Rico, em 1995, onde surgiram relatos de ataques a animais domésticos, com ferimentos estranhos e sinais de extração de sangue. Rapidamente, relatos similares começaram a se espalhar e surgir em outros países como México, Estados Unidos, Chile e, finalmente, no Brasil. Por aqui, as ocorrências começaram a ganhar destaque em 1997, especialmente no interior de São Paulo, Goiás, Paraná e Santa Catarina. As características eram sempre semelhantes. Animais de pequeno e médio porte encontrados sem vida, com perfurações precisas e ausência parcial ou total de sangue. Algo que intrigava até mesmo veterinários locais, porque as características não se enquadravam a ataques naturais, como os de cachorros, por exemplo, que se divulgava na época. Isso que trata-se de ataques provocados por cachorros, por cães. Olha, trata-se de absoluta lenda. Eu acho que é bom que se esclareça isso. Quando sai uma reportagem e que faz conexões, né, de fatos concretos, corriqueiros, normais, está aqui um veterinário que faz esse atendimento constante nessa área rural. Em meio a todo esse caos, no início das investigações, muitas hipóteses surgiam, como ataques de animais selvagens, cultos clandestinos e até doenças desconhecidas. Mas nada parecia explicar de forma completa e satisfatória o fenômeno, principalmente os detalhes mais peculiares dessas ocorrências, como os relatos de ruralistas, que em muitos casos apontavam ter visto um animal estranho rondando a região em dias próximos aos ataques. Tio, o senhor tá vendo o que eu tô vendo? O olho dele era vermelho, era grande, peludo e tinha umas unhas grandes também. Ele é a cor cinza e balançava, o corpo balançava assim a cabeça. Onde eu vi esse animal foi uma madrugada aqui. Eu saí de fazer um serviço, eu vi um animal caído na beira da pista e vi um outro comendo ele. A princípio de longe eu achei que era um cachorro, né? Que era um animal bem estranho, né? E eu olhando, quando eu pude ver bem a cabeça dele, eu percebi que não era um cachorro. Ele era um animal, tinha um corpo comprido, uma cabeça redonda e os braços dele eram compridos e ele estava abaixado. Dentre as características mais absurdas dos ataques atribuídos ao fenômeno do chupa-cabras, foram relatadas substâncias incomuns nas marcas deixadas nas vítimas. Por exemplo, em um incidente ocorrido em Brotas,
São Paulo, em fevereiro de 1996, após a morte de um cordeiro com orifícios no crânio e corpo completamente seco. Foi encontrado um líquido esverdeado no local. Esse achado intrigou os investigadores, pois não havia explicação imediata para a presença dessa substância. Além disso, em casos investigados no Paraná, Campina Grande do Sul e Bocaiúva, foram observadas marcas de garras nos corpos das vítimas e ausência de odor de decomposição. Mas não havia uma gota de sangue, não foi encontrado sangue. Nem a outra coisa curiosa também que pode ver os animais, os que ele abandonou dentro da água. Normalmente o animal dentro da água ele tende a se deteriorar mais rápido. E isso não acontecia, levava um processo até além do normal. Para um animal poder ser uma carcaça exposta ao sol, à chuva e à própria água do riacho, de onde ele puxasse, isso não acontecia, demorava e não tinha cheiro. Isso é o que mais chama a atenção, que mais me marcou dos casos que eu vi, né? Se o cachorro, um animal que ataque, ele vai dilacerando, ele vai deixando rastro e não havia isso. Sem contar, né, as pegadas que nós encontramos também bem diferentes, né? Pegada de cão ou mesmo dos grandes felinos, né? Então, eu nunca vi nada que eu possa dizer, é tal animal. É realmente uma coisa diferente do que eu já tenho visto e lido, inclusive. Né? Então... Essas características levaram os pesquisadores a considerar a hipótese de que o predador, ou seja lá o que era, pudesse injetar algum tipo de substância que retardasse a deterioração natural do corpo da presa. Em outra ocorrência, na cidade de Montemor, no interior de São Paulo, foram encontrados montes de orelhas intactas, envolvidas por um muco gelatinoso ao lado das vítimas, o que também chamou a atenção dos investigadores, demonstrando um comportamento bizarramente inteligente. O fenômeno rapidamente ultrapassou os limites das pequenas cidades do interior. Jornais de grande circulação como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Jornal do Brasil publicaram matérias sobre os casos. Programas de televisão de grande audiência, como o Fantástico, SBT Repórter e o Programa do Ratinho, exibiram reportagens especiais sobre o fenômeno. Mas não só no Brasil, a mídia internacional também se interessou. Veículos como o Miami Herald e até a BBC chegaram a mencionar os casos. Mais recentemente, entre 2019 e 2021, houve novos relatos no interior da Paraíba e no Ceará, reacendendo discussões sobre a origem do fenômeno. Embora as ocorrências atuais sejam raras, a dúvida persiste. O que exatamente estamos enfrentando? Sim, mas não era um vidro, aqui pra trás, que assim, mais ou menos. Era assim, meio depenado, que assim. E no ânus dela não tinha, era um buraco, mais ou menos desse tamanho. Nunca já vi bicho, galinha morta, cansada de ver bicho, cachorro pegar a galinha, mas aí você vê a galinha sem metade do corpo. A gente via que era cachorro e tava tudo, os órgãos dela dentro estavam tudo normal. Na minha profissão, geralmente o predador não faria esse tipo igual de lesão. Seriam lesões mais dilacerantes, porque o predador para se defender ou para se alimentar desse animal. E uma sequência de animais e lesões iguais, na natureza realmente a gente não encontra esse tipo de lesão. Não dá para imaginar o que a gente acha que é um bicho que atacou. Mas o que realmente, a nível de animal selvagem, né, na natureza, não vi nenhum que faça esse tipo de estrago. Tem que afirmar com toda certeza qual o tipo de predador que tenha causado isso, a gente não chegou à conclusão. Foi tirado fósseis, foi encaminhado ao zoológico para que especialistas analisassem as fotos, né? Inclusive vieram até aqui, foram analisadas algumas pegadas, né? Mas infelizmente não chegou a nenhuma conclusão. Um dos investigadores mais respeitados neste fenômeno foi o professor doutor Carlos Alberto Machado. Ele conduziu uma pesquisa de campo detalhada, visitando locais de ataques, entrevistando testemunhas e coletando amostras para análise. Seu trabalho se destacou por não adotar uma postura puramente sensacionalista. Depois do Brasil, aqui foi em 97, aí foi para o Chile. No Chile durou 5 anos. Foi lá, morreu muito mais animais do que aqui. Interessante é que em todos os países em que ocorreram, o governo acusava sempre um animal selvagem. Né? Chegaram ao ponto até de acusar animais selvagens que não existiam na região. Tipo, Porto Rico acusava um lobo que não existe na ilha. As apelações que as autoridades fazem para tentar encobrir as informações sobre isso, elas são até como se estivesse chamando a gente de ignorante. Né? Principalmente quem cuida dos animais, que sabem o que é um ataque de cachorro, o que é um ataque de sussuarana. Né? Machado buscou o auxílio de veterinários, biólogos e técnicos em perícia. Através desses estudos, ele conseguiu comprovar que muitos dos ferimentos nos animais não correspondiam a ataques convencionais de predadores conhecidos,
Machado ainda registrou em vídeo entrevistas com moradores, registros de animais afetados e pareceres técnicos. Material de extrema relevância que ainda hoje serve de referência para quem estuda o caso. A grande maioria desses vídeos que foram usados na edição desse vídeo são provenientes do documentário, com a produção de Machado. Veja completo no canal dele, o projeto CPEX. Vamos deixar o link no primeiro comentário fixado. Além do documentário, Carlos Alberto compilou suas descobertas em 2 livros. Seus livros são tão bem conceituados que ganhou edições e novas versões atualizadas em outros países, considerado por alguns como o melhor trabalho de investigação a campo do estranho fenômeno. Em suas obras, livros e documentários, ele propõe algumas hipóteses, que vão desde experiências biológicas clandestinas até fenômenos de origem ainda mais desconhecida. Ao longo dos anos, diferentes especialistas ofereceram explicações para o fenômeno. Alguns acreditam que o chupa-cabras seria uma espécie desconhecida de predador, ou talvez um animal mutante resultante de experiências genéticas. Outros, como o próprio Carlos Alberto Machado, sugerem que há pistas suficientes para pensar em uma interferência de origem não convencional, seja ela biológica ou até mesmo de natureza desconhecida, principalmente porque o fenômeno atuou como uma onda muito grande na década de 90 e depois cessou. Se fosse um predador natural, os ataques continuariam normalmente, e não foi esse o caso. Mas o fato é que, mesmo com investigações sérias e documentadas, o fenômeno conhecido como chupa-cabras permanece sem uma explicação definitiva. E agora eu pergunto para você, na sua opinião, o que estaria por trás desses eventos misteriosos? Mesmo vendo tantos relatos e detalhes, consegue dizer do que se trata esse fenômeno? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos debater juntos. E não esquece, se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva no canal Casos Curiosos e siga nossas redes sociais para não perder nenhum mistério intrigante como este. E lembrando, se tiver algum relato munido de foto ou vídeo interessante, nos envie no Instagram, que é mais fácil o contato direto por lá. E quem sabe, se tivermos informações suficientes, podemos compartilhar a sua história. Um grande abraço para você que ficou até o final e até o próximo caso.